Vamos abrir nossas Bíblias agora no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Vamos ficar de pé nesse instante, irmãos? Nós vamos ver até o versículo 14. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Tureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, nivelado todos os montes, e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, os escabrosos apainados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, as multidões que saíam, iam para serem batizadas, raça de víboras, quem os ensinou, quem os induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras pode suscitar filhos Abraão. E também já está posto o machado à raiz da árvore, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então as multidões o interrogaram, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados, e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhe, não cobreis mais do que estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncias falsas, e condenados com vossos saltos. Ajuda-nos a pregar a tua palavra, Pai, da forma que ela deve ser pregada, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos assentar. Eu queria reler o versículo de número 1 e também o 2, e chamar a atenção dos irmãos para o cinturão de resistência, a força política, os homens que estavam governando na época de Jesus. Versículo 1 diz, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da Tureia e Traconites, Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, e a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Meus irmãos, todos os imperadores daquela região, ou daquela ocasião, daquele tempo, eram homens que não admitiam confrontos. Todo mundo sabe do governo de Roma, quando Deus revelou a Daniel aquele animal que não tinha aparência, que devorava tudo, um governo déspota, tirano, mau, impositor. E desconheço na história um governo que tenha durado tanto tempo. Roma, o governo romano, durou 500 anos, 5 séculos, muito antes de Cristo, atravessou a era de Cristo, dos pais da igreja, e avançou séculos afora. E naquela ocasião, o César estava governando em Roma. Pilatos, Herodes, os homens mais cruéis da história, estavam no domínio das nações, dos estados. Era o momento menos propício para a criação do Evangelho, humanamente falando.
dada a força impositora da política e dos governos. Era uma coisa pesada. Só estudando a história de Herodes e muito mais ainda do César, que a gente chega a ver o quanto eles eram maldosos, homens malignos ante Deus. Toda a terra estava cercada. São 7 nomes, concluindo os sétimos, ou os 7, com Anás e Caifás, que eram 2 forças religiosas na ocasião de Cristo. E foi na mão desses 2 sacerdotes que Jesus foi crucificado. A religião estava toda torta, bagunçada, sem referência, em função do mau comportamento daqueles 2 sacerdotes. E João Batista inicia a pregação do Evangelho. Ele iniciou pregando as imediações do Rio Jordão. Aquele homem foi forjado numa fornalha de solidão, de deserto, de dificuldades. Ele nem sequer vestia-se com roupas fabricadas por mãos humanas. Vestia roupas fabricadas por pelos de cabelo e alimentavam nem mesmo a alimentação humana, dá a entender isso pelas Escrituras. Alimentava com gafanhoto e mel silvestre, para enfrentar aquele governo religioso e político do mundo de então. Os impérios. Tinha que ser um homem dosado de unção e graça da parte de Deus. E nasceu no deserto. O próprio profeta Isaías profetizou acerca dele: voz do que clama no deserto. Portanto, não era num palácio, numa casa nova, chique, num bairro destacado, mas era no deserto que aquele homem começou a clamar. E eu sinto falta disso. Hoje a religião evangélica enche de bens os nossos profetas. A religião evangélica hoje parece, irmãos, que afofa o ego dos nossos profetas. Mas os profetas da época do Velho Testamento, eles tinham pouca relação com homens, com seres humanos. Eram homens que se dedicavam mais à consagração a Deus. E João estava no deserto, poderia estar num lugar nobre, em razão da unção que ele tinha sobre a sua vida. Mas ele foi produzido em lugar seco, lugar árido e isolado, para que ele fosse ainda mais consagrado ao Senhor Deus. Se a força do mundo, se a força política estava no ombro desses homens do capítulo 3, versículo 1, a força de Deus estava no homem do deserto, no homem consagrado, profeta de Deus, separado e dedicado ao Senhor. Muitas pessoas sentem vontade de ser profetas, mas profetas têm que se abster de coisas. Profetas têm que ter vida mais consagrada, dedicada ao Senhor. Profetas têm que ser mais isolados
João não tinha um grupo para apoiá-lo, apesar que, no decorrer dos anos, ele foi tendo discípulos, mas ele não tinha um grupo coeso, no sentido de levá-lo para as cidades, conduzi-lo em carroças, em cavalos, em lugares privilegiados, mas João era um homem que estava no deserto clamando ao Senhor. Isaías disse a respeito de João: todo vale será aterrado, ainda mais, e nivelado todos os montes. Não se aterra vales, irmãos, não se nivela montes. A topografia do mundo é constituída de vales e montes, não se aterra, a não ser para algumas poucas construções. É claro que o sentido aqui é espiritual. João nivelaria. João, ele ia fazer o quê? Aterrar todos os vales no sentido moral e espiritual. O povo daquela ocasião não possuía referenciais de Deus. O povo daquela ocasião vivia, em termos religiosos, vivia na orientação de classes de sacerdotes e de religiosos que não tinham o que dar. Não eram exemplos, não eram referência, não profetizavam coisas de Deus, não chamavam o povo à presença de Deus de uma forma sincera, entregue. Então surgiu João, nas margens do Rio Jordão. Arrependei-vos, a mensagem dele não era agradável, a mensagem dele não afofava ego, não era uma mensagem de autoajuda. A mensagem de João não era uma mensagem de prosperidade, mas era uma mensagem chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo ao conserto com Deus. E isso, irmãos, é agradável ao coração de Deus. Isso é agradável. Parece que o povo evangélico hoje está acostumando com essas mensagens floridas de massagear egos. Não! A Bíblia diz que nós precisamos de ouvir homens tomados pelo Espírito Santo, que assim dizem: Deus está mandando falar. Enquanto os imperadores estavam assentados nas suas cadeiras, nos seus tronos, João, debaixo de um sol escaldante, à noite de frio, comendo gafanhoto e bebendo mel silvestre, ele trazia no seu corpo a unção de Deus para impactar os corações. E o que nós mais precisamos nos dias atuais não é de dinheiro, não é de fama, não é, irmãos, de coisas floridas. O que precisamos é de homens e mulheres que vêm impactar o nosso coração no poder do Espírito Santo, no poder da palavra. Homens que têm pouca relação com o mundo, homens que não têm pacto, irmãos, com as coisas dessa terra, mas homens e mulheres entregues nas mãos do Senhor, cuja paixão é buscar a face de Deus. Talvez as pessoas da época de João achassem estranho aquele homem barbudo, pressuponho que fosse cabeludo, com roupas feitas de cabelo, sabe-se lá o que ele estudou, mas aquele homem foi escolhido para preparar o caminho do Senhor, endireitar suas veredas. Não ficaria bem Jesus chegando sem um precursor, sem um representante, alguém anunciando a sua vida, preparando o coração do povo. Não ficava bem. Deus não mandou, irmãos, um grande líder, Deus não mandou um governador, mas mandou um homem profeta preparar os caminhos de Jesus. E como eu disse, repito, a mensagem dele não era agradável. Raça de víbora, ele dizia ao povo: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? A mensagem dele chocava, mas tinha nele uma unção que atraía o povo, tinha nele verdades de Deus, coisas de Deus. Nenhum profeta profetizou como João, nenhum como João, chamando a atenção do povo. E o povo, sacudido por aquela palavra, descia aos montões para serem batizados. Não faziam curso, não esperavam
necessário e deve ser feito. Mas naquele momento era batizado instantaneamente, sob a palavra de impacto daquele homem. Irmãos, precisamos de homens assim, homens que dizem a palavra de Deus, sem compromisso com o pecado, com a luxúria desse mundo, homens apaixonados por esse livro, que acreditam no poder de Deus, homens que pregam assim, diz o Senhor. Aleluia. E era tudo que o povo precisava. O povo não, eles almejavam um imperador. O povo queria um Messias que governasse, que administrasse as nações com poder. O povo tinha essa impressão, mas Deus sabia o que o povo precisava. Era que fossem pastoreados no coração, e foi aí que Deus atacou. Foi esse mal, essa ferida que Deus então operou para que fosse curado. Surgiu um homem só, 7 homens no versículo 1 e 2, 7 homens ruins e maus, um homem só de Deus sacudiu a nação no poder do Espírito Santo. Até soldados vinham a João perguntando o que nós devemos fazer. Até irmãos pecadores, publicanos vinham até João, e nós o que devemos fazer? Porque havia a unção daquele homem. Irmãos, como precisamos de pessoas que nos atraem a Deus, que falem do nosso pecado, que nos confronte verdadeiramente e nos faça aproximar de Deus. Ouça, minha igreja, parece que os crentes estão ficando com o nível de alta astral, aos domingos elevados, passam a semana inteira, às vezes, relaxadamente na presença de Deus. Não, culto a Deus não é para levantar astral, como se fosse um discurso psicológico. Culto a Deus é para você dar a Deus o que você recebeu na semana, é para você entregar a Deus o que Ele te deu durante as madrugadas, é para você entregar a Deus em adoração o que Ele te deu durante os dias. Assim diz Deus. João não tinha um palácio, não tinha um escritório, não tinha um carro de som, deve ter, não existia. João não tinha nada, mas ele saía daquele sol escaldante e batizava aquelas pessoas. Sejam batizadas. Imersão é a palavra do grego, não é jogar água na testa, não, é energia, aprofundar, mergulhar. E o povo saiu impactado daquela palavra. Só muda coração. Só muda coração uma coisa chamada unção. Só muda coração uma coisa. Você pode ler a Bíblia 100 vezes se quiser. Ela não vai te fazer nada se não for dosada de unção de Deus, de poder de Deus. O poder unido à palavra, então sim, emerge daí a transformação, emerge daí a mudança. Precisamos da unção. Oxalá que Deus levantasse o nosso país um profeta. Não saísse daí vendendo livro, buscando dinheiro, andando de avião, fazendo essas coisas que mais desagradam a Deus, mas um homem que bradasse nos púlpitos, trazendo as verdades de Deus, aplanando os caminhos do Senhor. Sinto falta disso. Sinto falta de um João no país. Sinto falta de um João no Brasil, no mundo. Sinto falta disso. Bendito é o nome do Senhor. Apesar que a mensagem de João era dura, era de impacto, não era agradável de se ouvir, mas era uma verdade, mas era algo crucial. Aquilo falava ao coração. Irmãos, é diferente quando alguém te chama a atenção na unção. A gente precisa disso, nós precisamos disso para nos tirar às vezes da masmorra,
da mesmice, é a diferença da frieza, do comodismo, da fatiga. Alguém que nos chame a atenção, para nos tirar, às vezes, irmão, da nossa posição de dolo, para nos tirar. Precisamos, irmão, ser transformados pela palavra de unção. Aí foi tão lindo, quando João estava trabalhando. João não era preguiçoso, viu? Não tinha um salário, dos cofres públicos não saiu um talento para ajudar aquele homem sequer a comprar um lanche, mas ele comia o que a natureza produzia. Tal era a consagração daquele homem. Anjo do Senhor, diz o profeta. Era tão tremendo, era tudo que aquele mundo precisava. Não foi dos tronos dos Césares, dos Herodes, dos Pilatos que saiu transformação. Não foi, irmãos, da realeza, da beleza, não foi dos palácios, mas foi do deserto. Olha, meu irmão, todo grande profeta tem que ir para o deserto. Eu ensino isso, eu acredito nisso. Deserto é lugar de solidão, mas deserto é lugar de comunhão com Deus. Só você e Deus, no escuro do deserto, no frio do deserto, é só você e Deus. Só você e Deus. Dependentes de Deus, homens e mulheres que amam e dependem de Deus. Nunca aceite na sua vida ser crente só aos domingos. Nunca aceite em sua vida comodismo espiritual. E eu me atrevo a dizer que todo comodista e apático no mundo espiritual não terá lugar no reino de Deus. Deus é fervor, é fogo. Deus é avivamento, Deus é poder. É difícil você estar trabalhando numa lanchonete e ter fome, como é difícil você andar com Deus e não ter fervor. É verdade. Fervor de Deus. E foi tão lindo o dia que Jesus veio. Eis o Cordeiro, olha como João sai do cenário. Eis o Cordeiro de Deus, Jesus completamente diferente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Amado, como vai a sua vida? Como vai a sua vida diante de Deus? Impactada pela palavra. Olha, gente, é difícil um crente verdadeiro dormir em paz toda noite. A preocupação com os perdidos, a preocupação com o estado da igreja, a preocupação com a sua vida pessoal com Deus é difícil. É difícil ficar assistindo novela e depois pizza e dormir pensando nas cenas daquela programação. É difícil isso. Não cabe para nós. Não cabe para nós assistir um bom filme com cenas picantes e dormir com paz no coração. Isso não cabe para nós. Nós precisamos de gente trabalhadas no deserto da vida. Trabalhadas. Precisamos de gente que tem o Espírito de Deus, que pregue a palavra de Deus tal qual como ela é. Tal como ela é. Que vivam mais a literalidade do texto do que aquela coisa nojenta que muitos pregadores fazem. Não é bem assim que o texto diz. Não é bem assim. Tenho nojo disso. Precisamos de buscar literalidade. É verdade, alguns precisamos de maior esclarecimento para vivermos, mas queremos viver uma vida conectada com algo. Irmão, não tema o deserto, não tema a solidão. Vá para os campos da sua vida, buscar o teu Deus. É lá que Ele forja o seu caráter. É no deserto que Ele trabalha. É no deserto que Ele fala. Lembra de Moisés, lembra de Israel, lembra de Elias. Pois é, meus irmãos. Mataram aquele homem. Só mataram ele. Porque foi o tempo que ele saísse do penal. Foi o tempo que ele saiu daquele patamar.
para tentar. De fato, ele preparou o caminho do Senhor. Quando Jesus entrou em cena, ele foi preso. Saiu do Senado, mas preparou. E ele apontou para Jesus, dizendo para os seus seguidores: eis o Cordeiro de Deus, que tira. Tanto João foi usado, tanto João tinha unção e poder, que eles confundiram ele com Cristo. Eles chegaram a perguntar: és tu o Cristo? Ele disse: não. Aquele que vem após mim, de quem não sou digno de abaixando tirar as sandálias do pé, ele nos batizará. Ele não negou, irmãos. Ele não negou. Ele falou que ele era verdadeiramente. Aí eu termino a minha mensagem nessa manhã. Levanta, irmão, em nome de Deus, para que esse negócio de querer vir à igreja só domingo, de querer cultuar a Deus só de vez em quando, ler a Bíblia quando dá, de orar quando dá. Não. É tempo de nós levantarmos a cabeça e buscarmos a face do nosso Deus. É tempo de anunciarmos ao mundo que Jesus veio. E João disse isso na sua palavra. Quem vos ensinou? Ele disse isso para o povo. Quem vos ensinou a fugir da ilha vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O arrependimento que eles estavam tendo, através do sacrifício, não era um arrependimento sincero, não era um arrependimento cabal, não era um arrependimento profundo. Eles estavam acostumados com aquela tradição, aquele costume de levar bicho para ser morto. Aí João disse: não, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, que seja o arrependimento que deu o seu fruto digno. Aí, irmãos, aquele homem preparou. Bendito seja Deus. Amém. Aleluia. Eu ainda espero Deus levantar um grande profeta nesse país. Amém. Que não venha profetizar para ímpio, não, irmãos. Que venha profetizar para o povo dele, para o povo de Deus, acerca dos nossos incômodos, acerca das nossas folgas, acerca dos nossos mundanismos, da nossa apatia, acerca da nossa frieza. Que levante com fervor e chame a igreja, irmãos, daquilo que a igreja nunca foi chamada, nunca foi chamada, no impacto da palavra. Que Deus abençoe a nossa igreja, o nosso povo. Que Deus abençoe o nosso país. Em nome de Jesus.